No coração pulsante de Porto Alegre, onde o sol escaldante do Rio Grande do Sul faz o asfalto tremer e as vielas de terra batida parecem dançar com o calor, nasceu um menino que transformaria o futebol em poesia. Ronaldo de Assis Moreira, conhecido pelo mundo como Ronaldinho Gaúcho, não veio ao mundo com uma bola de prata nos pés, mas com um sorriso que parecia desafiar as adversidades de uma vida simples. As ruas de Vila Nova, um bairro humilde, onde as casas se equilibravam entre o concreto rachado e a esperança teimosa, eram seu primeiro campo. Ali, sob o olhar atento de crianças descalças e cachorros vadios, Ronaldinho aprendeu a jogar futebol com o que tinha: uma garrafa PET amassada, uma bola de meia esgarçada ou, às vezes, apenas a imaginação. O chão irregular, cheio de buracos e pedras, não era um obstáculo, mas um convite. Cada drible era uma resposta à dureza da vida, cada gol uma celebração de que, mesmo na pobreza, a alegria podia reinar. Sua mãe, Dona Miguelina, trabalhava incansavelmente como vendedora para sustentar a família após a morte precoce do pai, João, um operário que sonhava ver os filhos brilharem no esporte que amava. João, que já fora jogador amador, deixou um legado maior que suas poucas posses: a paixão pelo futebol, passada como herança ao filho mais novo, Ronaldinho, e ao primogênito Roberto, que também tentou a sorte nos gramados. Desde pequeno, Ronaldinho carregava nos ombros o peso de ser o irmão caçula de Roberto Assis, um jovem talento do Grêmio que prometia ser estrela, mas que teve a carreira interrompida por lesões. Nas vielas, as pessoas sussurravam: "O menino tem o mesmo sangue, mas será que tem o mesmo fogo?" Ronaldinho ouvia, mas não se deixava abalar. Ele não queria ser apenas o irmão de alguém. Queria ser ele mesmo. Com uma bola nos pés, ele dançava. Não era apenas habilidade, era uma expressão de liberdade. Ele driblava os meninos mais velhos, que tentavam derrubá-lo com carrinhos duros, como se quisessem testar sua coragem. Mas Ronaldinho não caía. Ele ria, girava o corpo, fazia a bola flutuar como se obedecesse a um comando secreto e seguia em frente. Seu sorriso, aquele que mais tarde encantaria o mundo, já era sua marca. Não era arrogância, mas uma confiança ingênua, quase mágica, de quem acreditava que o futebol podia mudar tudo. Aos 7 anos, Ronaldinho já era conhecido nas quadras de futsal do bairro. O futsal, com seus espaços apertados e ritmo frenético, foi sua verdadeira escola. Ali, ele aprendeu a pensar rápido, a enganar adversários com toques sutis, a improvisar como os mestres do samba. No ginásio da escola, onde o chão de cimento ecoava a cada chute, ele começou a chamar atenção. Os técnicos locais, acostumados a ver meninos talentosos que nunca saíam do bairro, franziam o senho. "Ele é bom, mas é muito magro", diziam. "Falta disciplina, joga como se fosse brincadeira." Para eles, o futebol de Ronaldinho era caótico, sem as linhas rígidas que os manuais de treinamento exigiam. Ele não corria em linha reta, não seguia táticas pré-definidas. Seus dribles eram imprevisíveis. Seus passes pareciam desafiar a lógica. Mas o que os técnicos viam como falha, o povo via como genialidade. Nas arquibancadas improvisadas, os moradores gritavam: "Olha o moleque, ele joga rindo." E era verdade. Ronaldinho jogava como se o mundo inteiro fosse uma grande brincadeira, como se cada toque na bola fosse uma nota em uma música que só ele ouvia. Aos 10 anos, ele entrou para as categorias de base do Grêmio, o clube que pulsava no coração de Porto Alegre. Mas o caminho não foi fácil. O Grêmio era um mundo diferente das ruas de Vila Nova. Lá, havia regras, uniformes, cronogramas. Os treinadores exigiam disciplina, algo que Ronaldinho, com seu jeito descontraído, parecia desafiar naturalmente. Ele chegava aos treinos com o cabelo bagunçado, o uniforme meio torto e um sorriso que irritava os mais sérios. "Isso não é circo, Ronaldo", gritava um treinador tentando impor ordem. Mas Ronaldinho não respondia com palavras. Ele pegava a bola, driblava 3 marcadores, chutava com efeito e marcava um gol que fazia até o técnico mais rígido coçar a cabeça, sem saber se ria ou repreendia. Os colegas de time, muitos vindos de realidades mais confortáveis, olhavam para ele com uma mistura de inveja e admiração. "Como esse magrelo faz isso?", murmuravam. Ronaldinho não se importava com os olhares. Ele jogava para si, para a mãe que assistia orgulhosa na arquibancada, para o pai que ele acreditava ainda o via de algum lugar. As dificuldades, porém, não vinham apenas do campo. Fora dele, Ronaldinho enfrentava o peso de ser um menino negro e pobre em um país onde as oportunidades raramente batiam à porta de quem vinha de onde ele veio. Nos torneios juvenis, ele ouvia comentários maldosos. "Esse aí não vai durar. É só show", diziam alguns olheiros.
incapazes de enxergar além do preconceito. Outros questionavam sua origem. Filho de lavadeira, jogando no Grêmio. Vamos ver até quando. Ronaldinho, no entanto, não deixava que as palavras o atingissem. Ele respondia com a bola. Em um torneio estadual com apenas 13 anos, ele marcou 5 gols em uma única partida, cada um mais impossível que o outro. O último foi um chute de fora da área, com uma curva que fez o goleiro adversário ficar parado, olhando a bola como se ela tivesse vida própria. A torcida explodiu, e até os adversários aplaudiram. Naquele momento, o menino de Vila Nova começou a ser chamado de o futuro do futebol gaúcho. Mas o caminho até o estrelato ainda estava cheio de espinhos. A adolescência trouxe novas pressões. A família dependia dele, e Ronaldinho sabia disso. Sua mãe, Dona Miguelina, trabalhava dia e noite, mas o dinheiro mal dava para o básico. Roberto, seu irmão, agora afastado dos gramados, tornou-se seu maior incentivador, mas também uma lembrança constante do que poderia dar errado. Lesões, má sorte ou simplesmente o sistema que engolia tantos talentos brasileiros poderiam acabar com seu sonho. Ronaldinho, porém, não pensava em desistir. Ele treinava até o sol se pôr, repetindo dribles, chutes, passes. À noite, na pequena casa de Vila Nova, ele ouvia as histórias da mãe sobre como o pai acreditava que o futebol era mais que um jogo, era uma forma de contar quem você é. E Ronaldinho queria contar sua história. Ele queria que o mundo soubesse que um menino da favela podia ser mais que um número, mais que uma estatística. Aos 16 anos, Ronaldinho já era uma promessa inegável no Grêmio, mas com a fama local vieram também as críticas. Os jornais esportivos de Porto Alegre, sempre exigentes, questionavam seu estilo. Muito individualista, escrevia um colunista. Falta seriedade para ser um grande jogador, dizia outro. Eles queriam que Ronaldinho se encaixasse no molde do jogador moderno, tático, obediente, previsível. Mas Ronaldinho não era assim. Ele jogava como os antigos craques brasileiros, como Garrincha, como Pelé, com uma liberdade que desafiava as regras do jogo contemporâneo. Em um jogo decisivo contra o Internacional, maior rival do Grêmio, ele calou os críticos. Com o placar empatado, ele recebeu a bola na lateral, driblou 2 zagueiros com um movimento que parecia impossível, um elástico seguido de um toque de calcanhar, e cruzou para o gol da vitória. O estádio olímpico veio abaixo. Os torcedores gritavam seu nome, e até os mais céticos começaram a acreditar. Esse guri é diferente, dizia um velho torcedor, com lágrimas nos olhos. Ele joga como se o futebol fosse samba. Aos 18 anos, Ronaldinho já não era mais apenas uma promessa. Ele era uma realidade. Convocado para a seleção brasileira sub-20, ele começou a atrair olhares de clubes europeus. Mas antes de partir, ele queria deixar sua marca no Brasil. Em um torneio sul-americano, ele enfrentou a Argentina, o maior rival, em um jogo que ficou gravado na memória de quem viu. Ronaldinho não apenas marcou 2 gols, mas humilhou a defesa adversária com dribles que pareciam desafiar a gravidade. Em um lance, ele passou por 3 marcadores, deu um chapéu no goleiro e finalizou com um toque suave, como se estivesse brincando na rua. A torcida brasileira, apaixonada e exigente, o abraçou como um herói. Esse é o nosso. Gritavam, como se Ronaldinho representasse não apenas o futebol, mas a alma do Brasil alegre, criativa, resistente. No entanto, mesmo com o sucesso, as portas para o topo não se abriram facilmente. Clubes europeus hesitavam. Ele é talentoso, mas será que aguenta a pressão da Europa? Questionavam. No Brasil, alguns ainda o viam como um talento bruto, que precisava ser moldado. Ronaldinho, porém, não queria ser moldado. Ele queria ser ele mesmo. Sua resposta às dúvidas veio em campo, como sempre. Em sua última temporada no Grêmio, ele liderou o time ao título estadual, marcando gols decisivos e encantando com jogadas que pareciam saídas de um sonho. Quando o apito final soou na final contra o Juventude, Ronaldinho correu para a arquibancada, abraçou a mãe e disse, com aquele sorriso que nunca apagava: "Eu prometi, mãe. Vou levar nosso nome para o mundo." E assim, com a bola nos pés e o coração cheio de sonhos, Ronaldinho deixou Porto Alegre rumo à Europa. Ele não carregava apenas sua mala, mas a esperança de uma família, de um bairro, de um país que via nele a prova de que o talento podia vencer qualquer barreira. As vielas de Vila Nova, onde ele chutava garrafas e driblava pedras, agora ecoavam seu nome. O menino que jogava rindo estava pronto para transformar o mundo. Mas, acima de tudo, ele carregava uma certeza. O futebol não era apenas um jogo. Era sua voz, sua história, sua maneira de dizer ao mundo que, mesmo vindo do nada, ele podia ser tudo. E essa história,
que começou nas ruas empoeiradas de Porto Alegre, estava apenas começando. Quando Ronaldinho Gaúcho pisou no solo europeu, o céu de Paris parecia cinzento, mas ele trouxe consigo a luz do sol brasileiro. Assinando com o Paris Saint-Germain, o jovem de Porto Alegre, agora com 21 anos, entrou em um mundo onde o futebol não era apenas paixão, mas um negócio implacável. Os estádios europeus, com suas arquibancadas imponentes e torcedores exigentes, eram diferentes das ruas de Vila Nova, onde ele dançava com a bola como se fosse uma extensão do corpo. Aqui, cada toque era julgado, cada jogada analisada sob lentes microscópicas. Mas Ronaldinho não se intimidou. Ele trouxe para Paris o mesmo sorriso que encantava as favelas, a mesma ginga que fazia os adversários parecerem estátuas. No Parque dos Princes, ele não jogava apenas para vencer, jogava para encantar. Em sua estreia contra o Auxerre, driblou 2 defensores com um elástico que parecia desafiar as leis da física, cruzou a bola com precisão milimétrica e arrancou aplausos até dos torcedores rivais. A imprensa francesa, acostumada a jogadores táticos e sérios, não sabia o que fazer com aquele brasileiro que parecia transformar o gramado em um palco de samba. Ele joga como se estivesse brincando, escreveu um jornalista do L'Équipe, meio perplexo, meio fascinado. E era exatamente isso que Ronaldinho fazia. Brincava, mas com uma genialidade que mudava o jogo. No PSG, Ronaldinho rapidamente se tornou o favorito da torcida. Seus dribles, seus passes sem olhar, seus chutes com curvas impossíveis eram como pinceladas em uma tela. Mas nem tudo era fácil. Fora do campo, ele enfrentava o peso da fama. A imprensa europeia, sempre ávida por histórias, começou a focar em sua vida noturna. Ronaldinho frequenta festas, diziam as manchetes. Falta-lhe seriedade para ser um craque mundial, criticavam os analistas. Ele ouvia, sorria, mas não mudava. Para Ronaldinho, a vida era uma celebração, e o futebol, a maior de todas. Ele não via contradição entre dançar em uma boate e brilhar no campo. Se estou feliz, eu jogo melhor, dizia, com aquele sorriso que desarmava até os críticos mais duros. E provava isso a cada jogo. Em uma partida contra o Lyon, marcou um gol de falta que atravessou a barreira como uma flecha, curvando-se no último segundo para enganar o goleiro. A torcida parisiense gritava seu nome, e até os adversários, ao apertar sua mão após o jogo, pareciam dizer: "Você é de outro mundo." Well, apesar do sucesso em Paris, Ronaldinho sentia que ainda não havia encontrado seu palco definitivo. O PSG, embora grande, era um clube em transição, e ele queria mais. Queria um lugar onde pudesse transformar o futebol em arte sem restrições. Esse lugar apareceu em 2003, quando o Barcelona o contratou. Chegar ao Camp Nou foi como encontrar um lar. A torcida catalã, apaixonada e exigente, viu em Ronaldinho a personificação do futebol que amavam. Criativo, ousado, alegre. Sob o comando de Frank Rijkaard, ele se tornou o maestro de um time que precisava renascer após anos de glórias apagadas. No Barcelona, Ronaldinho não era apenas um jogador, era um símbolo. Em sua primeira temporada, ele liderou o time a uma virada histórica no Campeonato Espanhol. Contra o Real Madrid, no Santiago Bernabéu, ele marcou 2 gols e deu uma assistência em uma atuação que fez a torcida adversária aplaudi-lo de pé, um raro momento de reverência em um clássico tão feroz. O elástico contra o zagueiro, o passe de calcanhar que deixou o goleiro atônito, o sorriso que iluminava o estádio, tudo isso era Ronaldinho, um furacão de talento que varria qualquer dúvida. Os anos no Barcelona foram o ápice de sua carreira. Em 2005, ele ganhou a Bola de Ouro, o maior reconhecimento individual do futebol, e em 2006, levou o clube ao título da Liga dos Campeões. Cada jogo era um espetáculo. Ele inventava jogadas que ninguém imaginava possíveis. Um drible que fazia o defensor tropeçar em si mesmo, um chute de longa distância que parecia desafiar a lógica, um passe que atravessava 5 adversários para encontrar um companheiro livre. Mas o que realmente marcava era sua alegria. Ronaldinho jogava com um brilho nos olhos, como se cada minuto no campo fosse um presente. Ele não joga por dinheiro ou troféus, disse um colega de time. Ele joga porque ama. E esse amor era contagiante. Crianças em todo o mundo começaram a imitar seus dribles, a tentar seus chutes com efeito, a sonhar com aquele sorriso. De Barcelona a São Paulo, de Tóquio a Nairobi, Ronaldinho se tornou mais que um jogador. Ele era uma inspiração, a prova de que o futebol podia ser arte, não apenas competição. Mas, como em toda história, o brilho veio acompanhado de sombras. A fama trouxe consigo pressões que nem mesmo Ronaldinho, com seu espírito leve,
podia ignorar completamente. A mídia europeia, obcecada por padrões de disciplina, começou a atacar seu estilo de vida. Ronaldinho sai demais, escreviam. Ele não treina com seriedade, acusavam. Os mesmos que o aplaudiam por suas jogadas agora o julgavam por suas noites em boates, suas risadas fora de hora, sua recusa em se encaixar no molde de um atleta robótico. Ele enfrentava também o peso do racismo velado. Em alguns estádios, torcedores rivais faziam sons de macaco quando ele pegava a bola, um eco cruel de preconceitos que o Brasil conhecia bem. Ronaldinho nunca respondia com raiva. Ele driblava, marcava, sorria. Não vou deixar que tirem minha alegria, dizia, com uma convicção que calava os críticos. Mas, internamente, ele sabia que o futebol europeu estava mudando. A era da tática rígida, dos esquemas defensivos, do jogo como negócio estava engolindo a liberdade que ele representava. Treinadores começaram a exigir mais disciplina, menos improviso. Jogue simples, diziam. Mas para Ronaldinho, jogar simples era trair sua essência. Em 2008, após 5 anos de magia, Ronaldinho deixou o Barcelona. A saída não foi amarga, mas carregava um peso. Ele sentia que o futebol europeu, tão fascinado por números e estatísticas, já não tinha espaço para sua arte. Ele voltou ao Brasil, mas não como um derrotado. Assinou com o Flamengo, onde reacendeu a paixão da torcida carioca. No Maracanã, ele trouxe de volta o Ronaldinho das ruas de Porto Alegre, driblando com a mesma leveza, marcando gols que faziam o estádio explodir. Depois, no Atlético Mineiro, ele escreveu um capítulo final épico, liderando o time ao título da Copa Libertadores, algo que poucos acreditavam ser possível. Ele voltou para nos lembrar quem é, disse um torcedor, segurando uma bandeira com o rosto de Ronaldinho. E era verdade, ele não jogava por troféus, mas por legado. Cada drible, cada gol era uma mensagem. O futebol pertence àqueles que o amam, não aos que o controlam. Fora do campo, Ronaldinho também deixou sua marca. Ele nunca esqueceu suas raízes. Em Porto Alegre, financiou escolinhas de futebol para crianças carentes, dando a elas as mesmas chances que ele teve. Em entrevistas, falava da mãe com orgulho, contando como ela ainda guardava suas chuteiras velhas como relíquias. Ele visitava favelas, jogava peladas com garotos que o viam como um deus, e sempre com aquele sorriso que dizia: "Eu sou um de vocês." Sua luta não era apenas por ele, mas por todos que viam no futebol uma chance de sonhar. Ele enfrentou a comercialização do esporte, que transformava jogadores em máquinas de marketing, e defendeu o direito de jogar com alegria, com paixão, com alma. O futebol não pode ser só números, dizia. Tem que ter coração. Quando pendurou as chuteiras, Ronaldinho não precisava de mais troféus. Ele já tinha conquistado algo maior, o coração do mundo. De meninos em favelas brasileiras a fãs em estádios lotados na Europa, todos carregavam um pedaço de sua magia. Seu legado não estava nos recordes, mas nas memórias. A imagem dele driblando meio time, o som da torcida gritando seu nome, o brilho de seus dentes em cada gol. Ele ensinou que o futebol é mais que um jogo. É uma dança, uma história, uma celebração da vida. E mesmo hoje, em qualquer canto do Brasil, de Copacabana a Manaus, basta uma bola rolar na rua para alguém gritar: "Faz como Ronaldinho." E ali, naquele momento, ele está vivo, eterno, sorrindo como se nunca tivesse deixado o campo.